Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse efeito Fox com transição de curvatura, da curvatura C para a curvatura M. Então fica comigo até o final. Lembrando que esse efeito é para um trabalho comercial, então ele não está 100% como um trabalho de campeonato, por exemplo, que tudo isso eu também ensino lá no meu Instagram. Então se você não me segue no Instagram, corre lá. Aí eu tô mostrando melhor para vocês a base dessa técnica. Como vocês podem ver, por ser um trabalho comercial, nem todos os fios estão preenchidos e nem todos estão simetricamente alinhados, tá? Lembrando também que essa técnica é uma técnica de capping que eu fiz, tá? Aí eu tô marcando os 3 pontinhos em cima da pálpebra, do meio da íris, o início e o final, pra gente poder fazer a marcação do efeito Fox no final. Lembrando que essa modelo é uma modelo diferente das modelos que geralmente eu faço o efeito Fox. Então, o olho dela já é um pouquinho mais caído, por isso o efeito em si, desse efeito dessa aula, vai ficar diferente dos outros que eu mostrei no Instagram pra vocês, tá bom? Mas mesmo assim, vocês vão conseguir entender como fazer, tá? Lembrando que quando for uma modelo com olho menorzinho, como essa modelo, o ideal é a gente fazer numerações menores. Aí vocês estão vendo que eu estou fazendo um mapeamento. No final ali, eu mudei, ao invés de fazer até o 12, eu deixei até o 11, tá? Porque a gente vai tentar deixar um pouquinho menor o final para não cair tanto esse olho por já ser um olho pequenininho. Eu estou em falta de numeração 9 no dia que eu gravei essa aula. Então, eu fiz uma transição ali do 10 para o 8 com as camadas. Então, através das camadas, a gente consegue improvisar, tá, gente? Através ali do decorrer da aula, vocês vão conseguir entender melhor, tá? Todos esses truques que eu estou falando para vocês. E antes de eu pegar a fitinha para poder fazer o isolamento, eu vou dar uma dica para vocês que não se percam no mapeamento. Vocês vão pegar a caneta e vão fazer um pontinho ali onde tá as outras divisões em que a gente não tinha marcado, do meio, do final e do início da íris, tá? Então, vocês fazem esses pontinhos, que daí vocês sabem onde seguir e quais as numerações colocar ali para vocês não se perder. Aí, depois sim, a gente vem com a fitinha micropore para poder fazer esse isolamento. Eu gosto bastante de usar a fitinha, me auxilia demais, tá? E o fato também de eu usar a fitinha micropore é que ela me auxilia muito na visibilidade do canto interno. Então, vocês podem ver aí, por exemplo, que a minha visibilidade está tão boa que eu não preciso usar outra pinça, apenas o meu dedo para dar mais uma puxadinha ali na pálpebra da cliente para conseguir ter uma visualização melhor ainda. E vocês podem ver que durante a acoplagem, eu sempre verifico se não tem nenhum stick, sempre passo a pinça dos lados dos fios, e depois eu já venho, claro, com a pinça para poder continuar ali em cantinhos onde eu não consigo fazer apenas com uma pinça, por exemplo, tá? Só para explicar para vocês que sim, eu trabalho com as 2 pinças, fazendo todo o procedimento da maneira correta. Outro fato também que eu não posso deixar de mencionar é que durante o procedimento vocês vão ver que alguns fios eu irei fazer a acoplagem tradicional, apenas um fio sintético por um natural, e em alguns fios eu irei fazer a mesclagem de capping, né? 2 fios sintéticos e um natural, tá bom? Então vocês vão ver que no final vai ficar um efeito meio mesclado. Aí vocês vão perguntar, tá, Evelyn, mas eu posso fazer isso? Sim, você pode, mas lembrando que você não pode fazer manutenção mecânica nos que você fez capping. Como essa minha modelo ela só vai voltar daqui a algum tempo para a gente fazer outro trabalho, então ela vai ficar mais tempo com essa técnica e quando ela voltar a gente só vai remover tudo e fazer outra técnica. Então só para explicar isso para vocês. Lembrando que a gente sempre tem que ficar de olho para ver se não está pegando o pé de dentro dos olhos e nem se se os olhos estão abertos, tá? Lembrando também que antes de eu iniciar esse procedimento, os olhos foram higienizados, que isso é muito importante também, tá? Gente, durante essa aula, vocês vão ver que em alguns ângulos não consegui gravar para vocês, porque nesse dia eu tava muito na correria, eu não consegui pegar os melhores ângulos, tá? Mas ali no início eu usei numerações 6, 5 e 7, tá? Como vocês vão fazer essas numerações? É com diminuição de chicote, onde eu também pretendo gravar uma aula para vocês, tá? Essas numerações vocês não conseguem achar para comprar, então a gente mesmo faz esse recorte dos chicotes para poder transformar em numerações menores para deixar o acabamento do início mais legal, tá? Então só para vocês entenderem esse ponto também. Acredito que em breve eu vou tentar liberar para vocês uma aula de diminuição de chicote, então fiquem de olho lá no meu Instagram, tá? E como vocês puderam perceber, no final eu não consegui gravar, então por isso que eu já estou ali no meio fazendo a colocação dos fios. Mas uma dica muito importante que eu quero que vocês prestem atenção, que faz total diferença em todos os efeitos Fox que eu faço, é que sempre que eu vou fazer o último pedaço, eu sempre deixo ali, por exemplo, é o número 11, o último quadrante. Então, eu coloco ali 3, 4 fios da última camada,
na numeração 11, e depois eu subo 2 numerações, então eu vou para o 10 ou 9, dependendo, né, da camada de fio que a cliente tem. Então eu faço assim, porque daí fica mais preenchidinho, mais pretinho, só que não fica com degrau de a gente olhar e ver nitidamente que tem vários fios bagunçados. Então isso é uma dica muito legal para vocês. Como vocês estão vendo, eu gosto muito de fazer isso ali com a pinça, de puxar a pinça, puxar os fios para cima e tirando ali e fazendo, ao invés de trabalhar com fitas de camadas, assim eu consigo trabalhar melhor. Então, quando eu faço isso, eu sempre coloco ali o número que tá no pad. E daí, se é uma camada acima, ou se é um fio que tá um pouco mais acima, eu diminuo a numeração. Então, eu faço isso sempre no olho, tá, gente? Eu faço trabalho de camada, digamos assim, só que eu não trabalho com fitas fazendo as camadas, e sim prestando atenção durante o procedimento, tá? Por fazer essas coisas que eu faço como eu estou mostrando pra vocês, entenderam? Então, funciona mais ou menos assim. E a dica ali pra passar do 10 para o 8 é o quê? Exatamente essa questão da camada. A última camada eu coloquei o 10 e a camada de cima, a primeira camada eu coloquei 8 e fui mesclando para poder fazer esse degradê bem bacana, tá? Então, é mais ou menos assim que faz. Com uma outra oportunidade, com um pouco mais de tempo, eu quero ver se eu faço um conteúdo mais explicativo sobre esse ponto em específico, mas se vocês trabalharem em relação às camadas, vocês já vão conseguir ver a diferença. Aí, como vocês podem ver, eu já tinha terminado praticamente tudo, eu não fiz um preenchimento 100%, ainda deixei alguns fios para trás, tá? Mas eu já tinha conseguido preencher uma boa parte. Eu gosto bastante de usar o espelhinho, porque o espelhinho me ajuda a ver se tem algum canto ou outro que parece que tá mais desfalcado, que às vezes a gente não consegue ver olhando de cima, por exemplo. Aí eu já tinha finalizado, né? Não tinha preenchido 100%, como eu falei pra vocês, mas já tinha finalizado em relação ao acabamento, tá? E aí vocês podem ver que tá bem alinhadinho, não tá com degrau, mesmo sendo transição de curvatura. E lembrando também que quando vocês forem fazer de uma transição de curvatura para outra, é legal, por exemplo, fazer a última camada um M e a camada de cima a curvatura C, por exemplo, quando for passar ali de uma curvatura para outra. Então, vocês podem estar fazendo desse jeito. E aí, vocês estão vendo de outro ângulo também. E essa foi a aula, foi uma aula rápida, tentei ser o mais breve e explicativo ao mesmo tempo, espero que vocês tenham entendido. Caso você que está vendo essa aula ficar com alguma dúvida, me manda lá no Instagram, que vai ser um prazer poder ajudar vocês e tirar as dúvidas de vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa aula, e em breve, se vocês quiserem, eu posso trazer outros conteúdos como esse de forma gratuita para vocês.